Olá, você que está assistindo o programa Faces das Cidades. Nós estamos na cidade de Sabará, em Minas Gerais, uma cidade excelente, uma cidade maravilhosa. E eu estou aqui hoje com uma personalidade dessa cidade, uma pessoa que para mim é um referencial na música, é uma pessoa que eu tenho como um professor em música e que me ensinou muitas coisas no começo da minha trajetória. Claro, depois nós acabamos perdendo um pouco de contato, mas eu estou aqui com o Aleton. O que você tem a dizer aos nossos telespectadores? É um prazer estar aqui com você e com todos nesse programa Faces das Cidades, que eu estou vendo que vai ser um momento único para quem quiser demonstrar seus trabalhos, mostrar suas cidades e seus projetos. Até obrigado pelo convite de estar participando do programa e refalando quanto à minha origem musical. Eu sou músico de banda, formado aqui em Sabará, na banda São Sebastião General Carneiro, e foi minha primeira escola de música. Escola essa também que é referência em várias cidades do Brasil, onde as bandas de música são considerados os primeiros conservatórios para muitos alunos profissionais e músicos profissionais de Minas Gerais e do Brasil inteiro. Bom, Fabiana, em relação ao meu currículo, eu sou formado em flauta transversal pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Eu sou formado, tenho complementação pedagógica em ensino musical na área de licenciatura em música. Sou especialista em educação musical, especialista em performance. Sou formado em regência de banda sinfônica pela UFMG, um curso que teve até o ano de 2004, depois ele extinguiu. E fiz vários workshops de música pelo Brasil e o mundo afora. Já fui para a Europa, fui nos Estados Unidos, estudando sempre flauta e regência. Mas hoje em dia eu sou muito mais, às vezes, gestor cultural e musical do que propriamente dito instrumentista. A área da flauta mesmo eu toco muito pouco, geralmente em casamento e com um grupo que eu tenho uma honra de tocar, que se chama Brasil A2, com o pianista Sérgio Avessa, que é formado em piano na Universidade do Rio de Janeiro, com mestrado no Rio de Janeiro também, e que foi vice-diretor da Universidade de Música do Estado de Minas Gerais. Hoje trabalho muito mais na área de regência, igual a banda de Ravenna, Juatuba, sou regente dos corais do SESC, mais grupos, que é o corais de idosos a partir dos 65 anos de idade no SESC, e também faço o projeto da Orquestra Coral Cristo Rei, que é um projeto da Arquidiocese de Belo Horizonte, que está montando um conservatório de música e uma orquestra e um coral profissional para tocar música sacra. Todos nós sabemos o quanto hoje é difícil, no Brasil principalmente, a pessoa estudar a música, né? Em todos os aspectos, seja música popular, seja música erudita, seja em conservatório. Tudo é muito difícil, tudo é muito dificultoso no Brasil. E com certeza, no período em que o Aleton estava estudando, não deve ter sido fácil também. E a gente gostaria muito de saber qual foi a experiência do Aleton, né, no seu período de estudo, no seu processo de estudo, quantas horas ele tinha que dedicar, quanto tempo ele tinha que dedicar, o que ele teve que abdicar, né, na sua vida pessoal por causa do estudo. Ele vai nos dizer qual foi essa dificuldade que ele teve. Bom, na verdade, eu era formado em eletrônica e fazendo engenharia. Eu tive um problema meio de depressão, mesmo na empresa. Eu trabalhava na FMB, na área de controles lógicos programáveis. Eu não sou músico, começou a estudar música novo. E nisso, como eu trabalhava muito, uma média de umas 12 horas por dia, que estava instalando as máquinas na época na FMB, eu tive uma certa depressão. E como cura de depressão, o psicólogo, e até vou fazer uma brincadeira, o louco do psicólogo, falou assim, vai estudar música para você ficar mais tranquilo, porque eu não sabia fazer outra coisa, não sei estudar, eletrônica. E aí ele falou, vai estudar música para você melhorar a sua vida. Aí eu entrei na banda General Carneiro, que estava precisando de novos alunos, com 18 anos de idade. Fiz a minha inscrição e comecei a estudar bombardino na banda de música, até como trabalho mais para ajudar nessa coisa de sair do meu meio, né, caber no meu meio, e comecei a estudar música bombardino. E estudei na banda aqui uns 7 anos bombardino, 6, 7 anos bombardino, e peguei a flauta transversal. E aí eu fui estudar flauta transversal, comecei a estudar flauta transversal, e no estudar flauta transversal eu apaixonei com o instrumento. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, eu vi de ver. A música começou a me atrapalhar na eletrônica. Voltei no mesmo psicólogo e ele falou assim, agora você tem que escolher, ou música ou eletrônica. Porque eu entendi que músico, para viver no Brasil, tem 2 meios. Você vive do meio popular, você tem que ter, para mim, sorte,
ou você vive no meio erudito, que você estudando é igual a qualquer outra profissão. É igual você ser advogado, é igual você ser médico, é igual você ser professor. E aí você tem que pensar que o instrumento, para você viver dele, você tem que dedicar toda a sua energia, como você se dedicaria para outra profissão. Aí eu passei a estudar uma média de 6, 7 horas por dia e passei na Universidade de Música da UENG nesse ano. Isso nós estamos falando de 1998 eu entrei na faculdade e em 2000 eu tive que escolher ou eu mexer com eletrônica ou eu mexer com música. Fui mexer com música. Meu pai quase me expulsou de casa, né? Poxa, mexer com música. Brincando na parte, mas isso é um pouco de verdade. Mas dediquei praticamente 24 horas por dia de música. Porque eu sei que é um campo que, se para você sobreviver ou viver de música, quando eu falo sobreviver, que hoje em dia qualquer profissão no Brasil, para mim a pessoa hoje em dia está tendo que sobreviver dela, mas para viver de música eu vi que eu tinha que dedicar 24 horas por dia da minha vida de música. Então aí eu entrei na faculdade de música e a partir disso eu comecei a ver que eu precisava de continuar estudando. Como eu tenho uma facilidade para a área de gestão, eu estudei música, formei em música na faculdade de música, tocando flauta, toquei chorinho na noite para me manter minha faculdade, toquei muito em casamento. Mas a partir daí eu comecei a estudar gestão também de projetos culturais. E fui estudar ao mesmo tempo estudando gestão e música. Eu vi que as duas áreas podiam se casar. Eu entendi que a música é uma profissão que casa com qualquer área. E aí eu tenho que falar isso. Tenho alunos que estudam musicoterapia porque são enfermeiras. Tenho alunos que estudam engenharia de som porque são engenheiros. Tive alunos que hoje em dia estão fazendo doutorado na FMG, são professores já renomados. E você vê que dava para unir com outras áreas. E como eu mexia com gestão, eu passei a justamente trabalhar na minha área cultural como gestor. E hoje em dia eu escutei muito um maestro chamado João Carlos Martins e outro também chamado John Nestlin, que é uma referência no Brasil e no mundo, que o John Nestlin falava que antes dele ser o regente da OSESP, ele era gestor. Porque maestro que não é gestor não é maestro. E como o meu primeiro trabalho foi a banda de Ravenna, que ficou paralisada há 40 anos, e eu tive a oportunidade de reestruturar a banda de Ravenna, e eu vi que para me reestruturar a banda de Ravenna não adiantava eu ser só maestro, eu tinha que saber gestão, e fiz muitos projetos para a banda de Ravenna, né? À toa que ela construiu um prédio de 3 andares, que é o prédio que é uma referência quanto à estrutura para grupos de música até em Minas Gerais e no Brasil. E foi o primeiro projeto que me mostrou em Minas Gerais inteiro como gestor cultural. Eu passei mais a dirigir para direcionar o meu trabalho. Até então, que eu era flautista formado e bacharelado, passei a estudar mais regência e gestão. E é o que eu trabalho hoje em dia, como gestor cultural e como regente. Toco flauta também quando precisa, quando me convidam. Sim, tem que estudar flauta, porque antes de tudo eu sou flautista, mas não é mais o meu foco de trabalho. E outra coisa também é que todo músico no Brasil, até estava discutindo isso ontem com outros músicos, você pode ser músico, mas antes de tudo você é mestre, você é maestro. Que maestro em italiano significa professor. É uma confusão que todo mundo faz, né? Porque regente é aquele que rege um grupo musical, é aquele que está à frente regendo. Mas maestro é porque ele, antes de tudo, ele é professor também. É o termo italiano que significa professor. E como você vê o cenário musical no nosso país hoje em dia? Fabiano, o caso que eu penso é o seguinte. Eu era mais radical quanto a esse pensamento há uns anos atrás, mas com o desenvolver o estudo da minha música,